Hoje a gente vai falar sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi uma guerra muito marcante, porque foi a guerra mais sangrenta do mundo inteiro, entre a Guerra de Secessão dos Estados Unidos e a Primeira Guerra Mundial em 1914. Só datando, ela teve início em 1864 ou 65. A gente vai entender essa divergência de datas. Ela foi uma guerra muito longa e teve fim em 1870. Os países que estavam envolvidos nessa guerra eram o Paraguai, o Uruguai, o Brasil, a Argentina e uma participação indireta da Inglaterra. A Guerra do Paraguai foi uma guerra marcada por conflitos territoriais, mas também há brigas referentes à Bacia Platina, que hoje engloba regiões como Uruguai, Argentina e uma parte do Brasil. A região era muito importante porque tinha muitos rios, e rios naquela época era meio de comunicação, exportação e escoamento de mercadorias, por isso os rios eram tão importantes. A Guerra do Paraguai é um conflito muito controverso, digamos assim, porque desde que aconteceu a guerra, houve muitos conflitos entre os historiadores sobre qual foi o verdadeiro motivo que levou a acontecer a guerra. Mas hoje em dia os historiadores, com suas pesquisas, documentos e acervos, têm chegado a conclusões mais precisas. Mas o que tem acontecido em cada um desses países, né? Primeiramente Portugal, que é o principal país aí dessa história, né? Desde que Portugal se tornou um país independente, ele tem sido governado por uma família, que é a família dos Lopes. A família dos Lopes governavam de forma ditatorial. Oficialmente, eles eram presidentes vitalícios, ou seja, governavam durante toda a vida. Naquela época, Francisco Solano Lopes era o presidente do Paraguai. Ele era um cara extremamente inteligente, ele tinha estudo na França, já tinha sido ministro de guerra, tinha sido oficial de exército, ele era um cara extremamente militarizado. E ele trabalhava muito pela militarização também do Paraguai. Antes de se tornar presidente, ele tinha sido uma pessoa sanguinária no Paraguai. Ele já tinha causado muitos conflitos, matado muita gente, então o Paraguai estava vivendo nesse regime ditatorial. Enquanto isso, no Uruguai também estava uma situação um pouco complicada, porque no Uruguai o governo deles era chamado de Blancos. O Partido dos Blancos tinha uma relação econômica muito forte com o Paraguai. O Paraguai não tinha acesso ao mar, então ele não era um país litorâneo. E isso levou a duas coisas. Uma delas é que eles queriam conquistar territórios que levassem ao mar. E segundo era que quando eles não tinham conquistado esses territórios, eles tentariam fazer ligações internacionais com outros países que deixassem eles navegar. E no caso aconteceu com o Uruguai. O governo paraguai tinha relação com os blancos. E os blancos deixavam eles fazer o comércio e a navegação pelos rios e mares. Então a relação do Paraguai e do Uruguai era muito importante. Para o Paraguai, aquilo era muito importante. Mas para o Uruguai, eles estavam vivendo uma relação complicada, porque o governo era do Partido dos Blancos, mas tinham os rebeldes, os colorados, que queriam tomar o poder do Uruguai. E quem apoiava os rebeldes era justamente o Brasil e a Argentina. Mas os dois países tinham mais interesse nos colorados do que no governo dos blancos, porque no governo argentino eles estavam sendo apoiados pelos colorados. Mas Solano Lopes, líder e presidente do Paraguai, apoiava os federalistas, que também eram um grupo de rebeldes e que queriam tomar o poder da Argentina. E nisso podemos perceber que cada país tem seu governo e que muitos gostam do governo uns dos outros. É uma pequena confusão, mas tudo faz sentido. E agora vamos entender o contexto do Brasil. Nessa metade do século XIX, o Brasil estava vivendo o segundo reinado. Dom Pedro II estava no poder. Grande dependência econômica da Inglaterra e grande interesse na Bacia Platina. Lembrando que na guerra que teve, o Uruguai se tornou independente. O Uruguai já tinha sido parte do Brasil, então o Brasil tinha um certo interesse na Bacia Platina, os rios. Até o próprio local, Mato Grosso do Sul, só era acessível de forma fluvial, então o Brasil tinha um certo interesse nos rios, pelo fato que o país era muito focado no litoral, e as principais cidades estavam todas focadas no litoral brasileiro. Claro que os bandeirantes já tinham feito um grande trabalho de centralização, um trabalho de expansão, mas mesmo assim a comunicação desse lado do Brasil era muito precária e isso interferiu um pouco no início da guerra. Agora, entendendo os países envolvidos na guerra, vamos entender a causa que começou a guerra e por que isso é uma grande treta. A Guerra do Paraguai ocorreu entre 1864 e 65, teve início em 1865,
mas foi declarada em 1864 e teve seu encerramento em 1870. Desde então, historiadores têm se dedicado para estudar o conflito, como ocorre com todos os eventos históricos que aconteceram. Durante esse tempo, foram criadas e levantadas várias teorias sobre esse assunto. Muitos historiadores acreditam que a guerra foi causada pelo desejo expansionista de Solano Lopes e que ele era um ditador louco que queria conquistar todo o mundo. Teve gente que já colocou a culpa da guerra na Inglaterra, e isso está presente em vários livros didáticos. Mas hoje o consenso é que não teve nem que ele era um ditador louco que queria conquistar todo o mundo. Teve gente que já colocou a culpa da guerra na Inglaterra, e isso está presente em vários livros didáticos. Mas hoje o consenso é que não teve nem heróis e nem vilões, só agentes envolvidos e cada um com seus interesses, e muitos desses interesses se colidiam uns com os outros. Alguns historiadores dos anos 60 e 70 começaram a defender a teoria de que a Inglaterra que tinha causado a Guerra do Paraguai, já que ela estava se sentindo ameaçada pelo Paraguai porque ele era um país bastante desenvolvido e também era uma das maiores potências da América do Sul. O Paraguai era um país com a economia bastante diversificada. Eles misturavam o escravismo com suas políticas agrárias, mas eles também eram bastante desenvolvidos em quesito militar. Por exemplo, Solano Lopes, que, como já foi falado, já tinha sido oficial e já tinha sido ministro da guerra. Então, quando ele chegou no governo do Paraguai, ele começou a militarizar bastante o país. Então, antes mesmo da guerra, o país já tinha um exército muito bem desenvolvido e já preparado para uma guerra futura. Mas esse nível de desenvolvimento não era nem comparável ao nível da Inglaterra, já que a Revolução Industrial da Inglaterra começou há mais de um século antes da industrialização do Paraguai. Porém, essa industrialização, evolução e desenvolvimento do Paraguai gerava interesse na Inglaterra, que já tinha investido muito dinheiro no próprio Paraguai. Então não dá para falar que a Inglaterra tinha esse desejo de guerra, porque quando a guerra começou, a Inglaterra foi contra, porque havia muitos negócios acontecendo na Bacia Platina e quando a guerra teve início, ela paralisou por um momento esses negócios que aconteciam. E vale lembrar também que a Inglaterra era um país capitalista que já estava ganhando muito dinheiro com a América do Sul e que com o começar da guerra só iria ganhar mais. Outro fator contrário a esse que diz que a Inglaterra começou a Guerra do Paraguai é que a Inglaterra investia principalmente nos exércitos do Brasil e da Argentina. Porém, quando a guerra estourou, o Brasil havia rompido relações com a Inglaterra por uma questão que até hoje é chamada de Questão Christie, porque esse era o nome de um embaixador britânico no Brasil. Durante um tempo, o Brasil realmente havia rompido relações com a Inglaterra por toda uma questão com a escravidão. A Inglaterra queria que o Brasil acabasse de vez com a escravidão, mas o Brasil não aceitava de jeito nenhum. Então, quando a guerra começou, o Brasil já não estava tendo mais relação nenhuma com a Inglaterra. Então fica muito difícil dizer que foi a Inglaterra que influenciou o Brasil. Agora conseguimos perceber que a Inglaterra não é a única culpada pela Guerra do Paraguai, apesar de ter ganhado muito dinheiro com ela. Outra teoria que caiu muito em desuso é a teoria que fala que a Guerra do Paraguai começou simplesmente pelo Solano Lopes, aquele ditador sanguinário que não via o peso de suas ações e que colocou o país numa guerra fútil. Falar isso é a mesma coisa de dizer que a Primeira Guerra Mundial começou simplesmente pela Alemanha, quando na verdade haviam fatores para a guerra acontecer. Então fica difícil dizer que a guerra é culpa só do Paraguai só porque foi ele que declarou a guerra. O Brasil, nessa guerra, ele não pode ser isento de culpa. Afinal, ele também já havia interferido na Bacia Platina há muito tempo. Ele também já havia tido guerra tanto com a Argentina quanto com o Paraguai. O Paraguai e a Argentina também não pode ser isento de culpa, afinal eles também tinham seus interesses a zelar, eles tinham que se defender e o Brasil também. Ou seja, nessa guerra não vai haver heróis e também não vai haver vilões, vão haver simplesmente países tentando defender os seus pontos e também tendo algo a ganhar com a guerra. E também muitos ganharam com a guerra. Então, basicamente, hoje consideramos que a Guerra do Paraguai foi um processo de consolidação entre os países que hoje compõem a Bacia Platina. Essa guerra também pode ter começado através de brigas que já tinham eminentes, brigas territoriais. Afinal, o Brasil ele queria ter controle dos rios, o Paraguai estava em busca mais de territórios para anexar em seu país, ou seja, já vinha tendo esses conflitos. Mas também não podemos chegar aqui e falar a guerra aconteceu por causa disso, disso ou daquilo. Não, tudo que temos na verdade são correntes historiográficas do que acreditamos que pode ter causado a guerra. Mas também muitas dessas correntes já caíram em desuso.
o fato de falar que sozinho a Inglaterra causou a guerra ou que o Paraguai sozinho causou a guerra. Não, essas correntes elas já praticamente caíram em desuso. A partir de agora, o entendimento ele vai ficar bem mais fácil, porque não vai existir mais várias versões de um fator só. Os historiadores tudo vão concordar entre si sobre o que ocorreu durante a guerra. Mas a gente vai entender porque algumas pessoas acreditavam que a guerra começou em 64 e outras que a guerra aconteceu em 65. Em 64 foi onde os conflitos da guerra começaram, mas apenas em 65 que vai ter oficialmente a declaração da Guerra do Paraguai. Mas aí você me pergunta, que tipo de conflito estava acontecendo em 64? Lembra que foi dito que o Uruguai ele vai começar a ter uma guerra civil entre os blancos e os colorados, onde eles vão começar a brigar entre si pelo governo. Mas durante essa guerra civil, o Brasil arbitrariamente vai mandar tropas para o Uruguai para ajudar o lado dos colorados. E eles vão conseguir sim, eles vão tirar os blancos do poder e colocar os colorados. Só que isso do Brasil não foi nem um pouco bem visto. Afinal, o Brasil interferiu na política externa de outro país. E quem vai ficar muito puto com isso? O Paraguai. Afinal, Solano Lopes tinha um acordo com os blancos de passar toda a mercadoria do país pelos rios de Montevidéu. E com os colorados no poder, isso não vai ser mais possível. Então, o Paraguai não vai achar nada legal. O grande estopim da guerra acontece em 11 de novembro de 1864, quando o navio do presidente da província do Mato Grosso é sequestrado. Ele foi jogado em uma prisão paraguaia, onde morreu 6 semanas depois. Enfim, o Paraguai invade o Brasil pelo Mato Grosso. O Brasil não esperava ser invadido pelo Mato Grosso do Sul, e sim pelo Rio Grande do Sul, pois o Paraguai tinha muito interesse na região sul do Brasil, onde foi por acaso a região onde as batalhas foram facilmente vencidas. Já o Mato Grosso permaneceu em posse paraguaia por bastante tempo. O Paraguai era um país muito militarizado. Estima-se que haviam 64 mil soldados treinados para a guerra e 28 mil reservistas. Já o Brasil só contava com 18 mil soldados, a Argentina 6 mil e o Uruguai, por ser um país pequeno, apenas 1.000 soldados. No início da guerra, o Brasil perdeu muitas batalhas, pois o Paraguai começou atacando um lugar de edificação, o Mato Grosso. Assim fazendo com que as primeiras pessoas a lutarem na guerra fossem os fazendeiros e os moradores da cidade que foram atacados. Inclusive, a Batalha Cerco de Dourados, que aconteceu na beira do Rio Dourados, lutaram estimadamente 300 soldados paraguaios contra 15 soldados brasileiros. A guerra inicialmente foi muito violenta, justamente por essa desproporção, fazendo com que mais pra frente o exército brasileiro tivesse que se expandir, já que na época o que haviam mais eram soldados da Guarda Nacional. O Brasil, em guerra com o Paraguai, após a invasão, pediu à Argentina permissão para passar em território argentino para atacar o Paraguai pela retaguarda, mas esse pedido foi negado. O Paraguai não queria só o acesso ao mar, mas também atacar o Brasil pela retaguarda, até pelo interesse no sul do Brasil. Eles queriam passar por território argentino. O governo argentino, que era favorável ao Brasil, não permitiu que o Paraguai passasse por seu território, o que não significou nada para o Paraguai, e ele acabou invadindo o território argentino, decretando também guerra à Argentina. Foi a partir daí que se formou a Tríplice Aliança. Os dois países tinham um inimigo em comum, e o Uruguai, que era favorável aos dois, decidiu se juntar a eles, formando uma aliança, a Tríplice Aliança, que no caso era o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Ou seja, a Guerra do Paraguai seria o Paraguai contra a Tríplice Aliança. O Paraguai estava bastante confiante pela sua quantidade de soldados e pelo seu bom preparo. A Argentina tinha poucos soldados, o Uruguai tinha menos ainda. Já o Brasil, apesar da sua grande população, a Guarda Nacional não daria conta, e foi aí que o Brasil teve que desenvolver o seu próprio exército. E foi com tudo isso do exército que a Inglaterra resolveu participar, pois os seus negócios estavam parados por causa da guerra, e eles resolveram ganhar dinheiro em cima disso. É onde grande parte do investimento do exército brasileiro vieram de bancos ingleses. A dívida do Brasil com a Inglaterra era grande, e a Inglaterra ganhou muito com isso.
principalmente por ter ajudado o exército brasileiro. Outro motivo do Uruguai ter entrado ao lado do Brasil na guerra foi quando Solano Lopes invadiu o Rio Grande do Sul e invadiu também o Uruguai, tentando colocar os brancos de volta ao poder. O exército teria que ser formado com caráter emergencial, até porque eles não tinham muito tempo para conseguir o exército de pessoas para lutar na guerra. E com isso aconteceu uma das coisas mais importantes, não apenas na história do exército, mas na história do Brasil em si, porque foi quando o Brasil convocou o que eles chamam de voluntários da pátria. O que seria isso? É quando qualquer pessoa que quisesse lutar na guerra podia se voluntariar. Isso teve uma importância absurda, porque estima-se que os voluntários da pátria se mobilizaram entre 130 a 200 mil pessoas. E quando eu disse que qualquer pessoa podia lutar, é qualquer pessoa mesmo, até mesmo os escravos. E com isso dos escravos também poderiam lutar na guerra, o Brasil prometeu a eles a liberdade. E foi aí que mudou toda a história do nosso país. Porque o exército se tornou uma instituição libertadora, porque muitos escravos se voluntariaram para lutar, porque em troca disso eles voltariam da guerra livres. Não foi importante apenas porque deu liberdade a muitas pessoas, mas sim porque os homens livres que estavam lutando poderiam voltar da guerra com outra mentalidade, porque eles passariam anos e anos lutando ao lado de pessoas que não eram consideradas pessoas. A partir daí, o exército brasileiro ele se torna abolicionista. Tanto que, daqui a um tempo, quando a Guerra do Paraguai for acontecer, ele vai ser uma das principais instituições que vai chegar e pressionar a monarquia para poder acabar com a escravidão. Com isso, acaba mudando os pensamentos dos soldados. Como assim mudando os pensamentos dos soldados? Tipo assim, um tava lá na guerra, batalhando com seu companheiro, aí os dois, tipo assim, viam um escravo assim, chegava, pô, mano, mas ele morava numa senzala, né? Ele é um objeto, não? Ele é, sei lá, ele é um escravo ainda, mas eles acabam mudando esses pensamentos. E uma coisa ruim que acontece também pros ex-escravos é que eles voltam da guerra livres, mas porém vê sua família tipo, presa lá e fica, pô, mano, eu tô aqui livre, mas e minha família lá? O que eu vou arrumar agora? A Guerra do Paraguai vai dar um clarão em relação à loucura que estava sendo a escravidão aqui no Brasil. Um exemplo bem conhecido é uma charge de um homem negro e soldado voltando da guerra, olhando para sua família presa e sendo castigada no Pelourinho e se perguntando, pô, que país é esse? Onde eu volto com a honra, que eu batalhei, lutei pelo meu país, mas na hora que eu volto, minha família tá presa? Assim, logo menos o exército brasileiro começa a se desenvolver e a ganhar algumas batalhas. A mais conhecida delas é a Batalha do Riachuelo, que logo depois dela, o Uruguai começou a recuar e o Brasil começou a ganhar mais batalhas, tanto que essas batalhas já vão acontecer no próprio território paraguaio. Outra batalha muito importante que teve foi a do Tuiuti, onde tiveram os líderes Duque de Caxias, que foi um cara muito foda, que era os das táticas, fazia várias táticas para pegar os adversários de surpresa. Só que uma curiosidade é que quando foi acabando a guerra, ele desistiu da guerra. Ele não viu mais sentido e foi pegar uma posição administrativa no exército, porque ele não queria mais a guerra, não queria que o exército brasileiro tivesse mais na guerra, porque a Guerra do Paraguai foi a mais sangrenta que já teve e, tipo assim, ele não via mais sentido do porquê de matar mais pessoas. Então ele foi e abandonou o cargo. E depois disso ele foi sucedido pelo Conde Deu, que sim, é o marido da princesa Maria Isabel. Esse lance do Brasil ter essa ideia de pedir para que os escravos participem da guerra e em troca teria sua liberdade, foi meio que uma escolha que no futuro vai fazer muita diferença, por causa que vai ter mais uma mudança mais na cabeça dos soldados,
dos homens livres do que os escravos. Por quê? Porque os homens livres, eles participavam da guerra e conforme vão participando junto com os escravos, eles vão pensar, essa pessoa não é uma pessoa, ela é uma escravo, ele é um escravo, não sei o quê. E com isso, com a participação da guerra dos homens livres junto com os escravos, que não eram considerados pessoas, os homens livres meio que começaram a ser abolicionistas sobre a escravidão. Então, depois da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro foi o principal, foi o que mais lutou pelo fim da escravidão. E também porque não fazia sentido os escravos voltarem da guerra e ver seus amigos, sua família sendo escravizados. Os escravos também vão sofrer contradições, porque eles vão voltar livres da guerra, mas suas famílias, amigos e outros escravos não. E da mesma forma o exército. Mas por quê? O exército vai voltar com aquela honra, né, de ter vencido a guerra, de ter salvado a nação, mas eles não vão receber esse reconhecimento de Dom Pedro II. Reconhecimento e participação política que eles desejavam. É claro que a gente está falando de uma monarquia, então não tem uma participação política ampla, mas eles queriam esse reconhecimento para ter benefícios no governo. E como eles não vão receber isso de Dom Pedro, eles vão se irritar, né, e causar muitas discórdias no Brasil, até a proclamação da República. Eu vou ter que fazer assim pra tentar gravar dali, mano. Porque... Hoje eu vou testar vocês os meus animais. Aqui um leão, um tigre e um urso que tá lá no fundo. Ação! Vai!